Então nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a ferramenta Vanishing Point. Vamos abrir as duas imagens aqui que eu já separei para a nossa aula. Como sempre, elas estão disponíveis para download aí na página da aula. Então nós vamos aqui primeiramente mexer na imagem desta caixa. Inicialmente nós vamos aqui em Filter, Vanishing Point. Vamos criar aqui a nossa malha. Dá um clique em cada canto. Ó. Vamos tomar o cuidado para fazer o máximo perfeito possível esta malha, que é com essa ferramenta aqui, ó, que já vem padrão, né? Quando você entra no Vanishing Point, a ferramenta padrão que vai estar selecionada é essa. Então agora nós passamos para essa de cima, para edição, né, do nosso plano. E segurando agora a tecla Ctrl, nós vamos puxar aqui, ó, esse pontinho, ó, e ele vai arrastar até o final aqui, ó, para criarmos o nosso segundo plano. Você pode ver que ficou um pouquinho torto, né? Ficou um pouquinho fora da caixa, então a gente ajusta aqui no ângulo. Ó, a gente pode ajustar e endireitar exatamente como a gente quer. Ó. A gente estica mais um pouquinho e fica perfeitamente a caixa. Então seguramos a tecla Ctrl novamente, clicamos aqui neste ponto, né? E puxamos, ó, até o final aqui da caixa para criarmos o plano superior da caixa e vamos regular mais uma vez aqui no ângulo. Regulamos, agora a gente pode diminuir um pouquinho e ficou perfeito, ó, né? O plano, os três planos da caixa. Segurando o Shift a gente consegue selecionar os três de uma só vez. Agora nós vamos dar um OK, né? Temos os nossos três planos, né? Perfeitos aqui e vamos dar um OK. Agora aqui em textura nós vamos dar um Ctrl A e selecionar toda a textura, né? Dar um Ctrl C para copiar a textura e vamos voltar para a caixa. Agora nós vamos criar aqui um novo layer e escrever aqui, renomear ele para textura, deixar um novo layer selecionado e vamos voltar aqui em Filter, Vanishing Point. Como nós estamos com o nosso plano criado, agora nós vamos apenas colar a textura que nós pegamos no arquivo que nós acabamos de abrir, né, agora há pouco. Então damos um Ctrl V, ele vai colar e você só pega a textura, ó, e arrasta aqui em cima da caixa. Ó. Então agora você vai poder arrastar e editar para que fique, ó, exatamente como você deseja. Então a gente vai arrastar, ó. Eu estou deixando, você pode ver que eu estou deixando as bordas, ó, as bordas. Eu já vou mostrar com o mouse aqui, ó. Ó, eu deixei os vincos, né, da madeira, ó, exatamente nos vértices para que possa dar um senso de realidade maior na nossa textura. Ó. Eu ainda posso mexer, ó, se eu quiser, né, editar, ó, livremente. Então, ó, vou deixar no vinco exatamente para dar um senso de realidade maior. Agora eu vou dar um OK aqui. E como nós criamos aqui um layer textura, você pode perceber que ele criou separado a textura da imagem original, certo? E isso é muito bom porque fica muito mais editável, né, pra gente. Agora nessa textura aqui, ó, a gente vai poder aplicar um blend para ficar um pouquinho ainda mais real essa textura, né? Então nós vamos por tentativa aqui. Geralmente a gente vai tentando até que se adeque melhor. Então, ó, vamos começar com Dark. Ó, Dark ficou um pouco verde, não ficou legal, né? Eu vou mostrar dessa forma. Eu já sei qual eu vou usar, mas eu vou mostrar dessa forma exatamente para que vocês possam também ter dinamismo na hora da criação de vocês. Ó.
Então, ó, eu vou para baixo, opa, ó, multiply já ficou melhor. Ó, color burn, não ficou muito legal, não ficou como que eu quero. Ó, linear burn ficou legal também, ó, entre multiply e linear burn, ó, linear burn já ficou melhor. Ó, darken color também ficou muito claro, ó. Ah, então eu acho que eu vou ficar com linear burn mesmo, né? Apesar de ele ter ficado ainda um pouquinho escuro, né, dá pra gente corrigir isso aqui. Então, aqui em opacidade, vamos colocar aí uns 90%, né, de opacidade, ó, já dá uma clareadinha nele, né? E vamos jogar aqui um efeitinho, ó, um Hue Saturation. A gente pode tanto aumentar a saturação, ó, como diminuir um pouquinho também. A gente diminui um pouco, né, a saturação, ó, né? Tira um pouquinho do azul, assim, já deixa um pouquinho mais real ainda. E agora nós vamos jogar outro filtro também, que é o brilho e contraste, né? Que a gente pode dar mais uma mexidinha, aumentar um pouquinho o brilho, né? Para não ficar tão escuro, né? Diminuir o contraste, aumentar o contraste, né? Para ficar o mais real possível a nossa caixa. E por último, né? Nós vamos criar aqui um novo layer, escrever aqui Photoshop. E nós vamos aqui criar um novo arquivo, ó, Ctrl N, e vamos dar um OK. Né? Criamos um novo arquivo e agora nós vamos pegar a ferramenta texto, clicar e vamos escrever aqui Photoshop. Ó, quando você está com a ferramenta texto e você segurar a tecla Ctrl, você pode clicar aqui no canto e aumentar. Se você apertar Shift junto, ele vai manter a proporção do texto. Se você não manter Shift junto, ó, você vai, ó, pode distorcer o texto. Então, o ideal é você manter a proporção, segura Shift junto na hora de aumentar, ó, solta, clica, solta do Shift, clica, né, para você aumentar, e daí depois sim você segura o Shift para manter a proporção. Então, agora eu vou deixar um tamanho aqui ideal, né, pra gente, e eu vou alterar a fonte. Você pode escolher uma fonte aí que você tenha mais afinidade com ela. Eu vou escolher aqui, vamos ver, Algério, né? Vou escolher essa fonte. E agora a gente vai clicar com o botão direito aqui no layer do Photoshop. Opa, desculpa, cliquei com o esquerdo. Com o botão direito e aqui em Rasterize Type. Ele vai transformar a escrita numa imagem, né? Você não vai mais poder editar esse texto. Então você vai selecionar com Ctrl A, vai selecionar tudo e dar um Ctrl C, né? Copiar. E agora volta na caixa, vai em Filter, Vanishing Point e dá um Ctrl V. Vai poder arrastar também para cima da caixa, ó, né? Você pode ver, ó, que ele tá aplicando talvez de maneira que você não gostaria de aplicar. Não é assim que você quer aplicar. Então, como que você vai fazer para aplicar da forma correta? Então, você vai pegar essa ferramenta que é o Transform Tool. Você vai poder diminuir, né? Ó, segurando o Shift, você mantém a proporção também. Você pode arrastar aqui para baixo. Você vai poder girar. Pode diminuir um pouquinho mais. Coloca aqui. Vamos aumentar exatamente do tamanho que a gente deseja. E agora, beleza. Ó, nós colocamos aqui, ele está exatamente na perspectiva. Damos um OK. A escrita está em preto. Agora eu quero em branco. Eu vou apenas inverter a cor. Então eu dou um Ctrl I, ó, no layer Photoshop, né, que é o layer onde está ali, ó, a escrita Photoshop. Então eu dou um Ctrl I e ele inverte a cor. Agora eu quero dar um senso de realismo
para parecer que esse Photoshop realmente está, né, nesta caixa de madeira. Então, primeiramente, eu vou aqui em Filter, Noise, ADD Noise. E agora, ó, eu vou jogar uma espécie de ruído ali nas fontes, nas letras do Photoshop. Então eu aumento aqui, deixar monocromatic, né, para que ele fique preto e branco, que depois eu vou jogar um filtro e vai sumir as partes pretas. Uniforme, ele vai deixar mais uniforme, né, os pontinhos pretos, e Gaussian ele deixa um pouco mais distribuído, né, um pouco mais dinâmico ali os pontos. Então vamos dar um OK. E agora vamos escolher aqui a opção Screen, ó. Ele vai sumir com o preto, né? E eu vou aproximar para você. Ó, ele sumiu com o preto aqui do Photoshop, ó, sem o Screen, ó, deixando normal. Ele vai ficar preto. E tirando o Screen, colocando o Screen, ele vai sumir com o preto e vai deixar apenas o branco. Agora a gente pode jogar um pouquinho de transparência aqui. Vou jogar um 64 ali. A gente afasta um pouquinho. Talvez até um pouquinho mais forte a gente pode jogar. E tá ali, ó, a nossa escrita Photoshop, né? Se a gente pode até aumentar um pouquinho agora, se a gente quiser. Pode jogar para baixo, né? Não precisamos deixar exatamente ali em cima, né, do corte. Ó, se quiséssemos deixar em cima do corte aqui, ó, a gente ia ter que, essa parte da madeira aqui, a gente ia ter que tirar e deixar só onde tem a tinta ainda. Ó. Por exemplo, ó, eu vou deixar aqui em cima, ó, eu vou deixar aqui em cima, subir um pouquinho. Agora eu vou dar um Enter aqui, né, para terminar a edição, e vou jogar aqui em cima desse Photoshop, ó, uma máscara. Vou criar uma máscara. Olha, criou uma máscara. E agora, vocês lembram que a máscara, quando eu pinto aqui de preto, vai sumir, né? Vai sumir as partes do Photoshop. Então, vamos aproximar aqui. Ó, nessa partezinha da madeira e essa parte da madeira, eu quero que suma esse pintado de branco. Então, vou pegar o brush com a cor preta, né? E eu vou, ó, pintar aqui, ó, para sumir. Ó, opa, aqui não. Ctrl Z, ó. Aqui, ó. A gente pode dar uma sumida, né? Isso aqui. Certo? E vai ficar. Agora a gente pode dar uma diminuída aqui até uns 20%. Ó. A gente pode dar uma sumidinha aqui, um pouco aqui, ó. Né, para dar uma variação de cor, até para ficar mais real, né, a nossa escrita aqui do Photoshop. Para não ficar uma coisa tão linear, né, tão perfeitinha na proporção de cores brancas. Então, ó, eu posso dar uma queimadinha ali, tirar um pouquinho do branco em determinadas partes, ó. Então a gente vai, ó, afastar um pouquinho e tá ali escrito Photoshop. Parece que realmente ficou na caixa mesmo, escrito com tinta branca, certo? Então é isso aí, a nossa segunda aula de Vanishing Point. E eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estamos no fórum para responder. E qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem entrar em contato pelo fórum. Abraço, até mais.